Veneca. Ele tá todo animadinho com o Felipe Luiz, tá botando na palavra pro Pedrosa. Merece você? Merece. É verdade esse bilhete? Merece pela atuação. O que aconteceu? A atuação foi terrível, foi tão triste quanto essa música. É sério, assim, eu sou um cara muito tranquilo, assim, em relação ao trabalho do Paiva. Eu sempre falo que o Paiva é um treinador que, se o Vasco está nessa situação de uma semifinal de Copa do Brasil, é por conta dele. Se o Vasco está tranquilo dentro do Campeonato Brasileiro, também é por conta do Paiva, que começou muito bem, que começou fazendo feijão com arroz, entendendo as limitações do elenco, colocando as peças onde tem que colocar. Mas, assim, o Vasco já não vence 6 jogos. Eu acho que o momento da Copa do Brasil vai maquiando o desempenho do Vasco do que está acontecendo. São 6 jogos sem vitórias entre Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E, assim, nesse recorte tem Palmeiras, tem Atlético Mineiro, tem Flamengo, tem Cruzeiro. Todos esses eu entendo, porque são times superiores ao Vasco da Gama. O Juventude não é superior ao Vasco da Gama. O Vasco não pode jogar tão mal dentro de São Januário como foi contra o Juventude. Com todo respeito ao Juventude, o Jair Ventura, que é um bom treinador, que inclusive fez uma mudança tática no segundo tempo muito boa, marcando esforço e matou o Vasco. Mas, assim, o time do Vasco tem mais qualidade, estava dentro de São Januário, com 20 mil pessoas, faz um primeiro tempo onde toma um gol aos 3 minutos, numa falha ali de marcação muito fraca do Maicon e do Lucas Piton, que ficam olhando o Edson Carioca passar, e o Vasco toma o gol aos 3 minutos. Aí, novamente, você tem que correr atrás do resultado. Ainda bem que o Vasco, logo depois do gol, acordou. Teve 4 grandes chances ali criadas. O Paê conseguiu fazer o gol, inclusive foi a melhor partida do Paê nas últimas que ele vem fazendo, chamando a responsabilidade. E o primeiro tempo ficou realmente essa trocação. Não foi o primeiro tempo ruim, foi um primeiro tempo razoável. Agora, o segundo tempo do Vasco é terrível. Terrível, fraco tecnicamente, fraco nas ideias, pobre, de lançamentos longos, nessa marcação curta que o Juventude conseguia fazer em cima do Sforza. O Vasco agora está com o Rafael Paiva fazendo a mesma coisa que o Diniz faz, que é sair do goleiro. E não tem dado certo. Não tem dado certo essa saída curta. O Vasco está usando e abusando dessa saída curta e errando o tempo inteiro. Isso precisa ser corrigido. Então, para mim, o segundo tempo do Vasco foi terrível e o Vasco só não perdeu por conta do goleiro que ele tem, que é um goleiro de nível de seleção brasileira, Léo Jardim. Fez defesas absurdas no segundo tempo, o Juventude poderia ter vencido a partida e no momento que o Vasco estava ameaçando ali a agredir um pouco, o Souza vai lá e dá uma tesoura no jogador do Juventude e acaba sendo expulso e aí acaba totalmente... Sem discussão. Sem discussão, não tem né? nem discussão. Então, assim... repito, eu vou entender contra o Palmeiras, vou entender contra o Atlético Mineiro, vou entender contra o Cruzeiro, vou entender contra o Flamengo. Contra o Juventude em casa, o Vasco precisa jogar melhor. Isso eu não vou entender. Ô, Vene Casagrande, tem um ponto, todo time tem pontos de luz, né? São personagens que são extremamente importantes. E aí, quando esse personagem não está ou não vai tão bem, o time muda bastante. Eu sempre identifiquei esse personagem desde o ano passado como o Lucas Piton. O Piton é um cara extremamente importante. E determinamos aqui juntos que no ano passado foi o jogador mais regular da temporada. O Piton joga de ponta a ponta bem o campeonato, né? Mas tem alguns jogos que eu vejo que o Piton tá vibrando um pouco abaixo do que a gente vê, do que a gente espera. Gente, o que é super natural, porque eles se cansam, alguma coisa acontece, eles têm a família, enfim, um monte de coisa, né? Eu acho muito fisicamente também, a gente tá chegando aí no final da temporada. Mas é estranho porque ele é tão regular que a gente, quando vê o Piton não jogando tão bem, a gente acha estranho. E veja como que o Vasco depende bastante do brilho dele, né? Até para aquela dobradinha ali com o Verratti, a gente tá vendo ele subir um pouco menos. Como ele é importante pro Vasco, né, Venê? Concordo com você, de fato ele caiu muito de produção. Muito não vou utilizar a palavra muito. Ele caiu de produção, por quê? Porque a gente sabe que ele pode entregar mais, é um jogador extremamente irregular. Só que a gente tem que levar em consideração que é um ser humano. Eu até brinco, se o Messi e o Cristiano Ronaldo eles vivem uma má fase, porque o Lucas Piton não pode viver uma má fase. E a gente precisa levar em consideração o lado também fora das 4 linhas. Eu não sei se está acontecendo algo. Por exemplo, no Flamengo, o Eric Pulgar está passando por um problema extremamente delicado, pessoalmente falando. E isso pode ter feito o rendimento dele cair. A irmã dele foi diagnosticada com depressão. Então, assim, isso, querendo ou não, pode afetar o lado mental do atleta. O Lucas Piton, ele pode estar vivendo algo pessoal ele também. Ele teve filho recentemente, difícil, né? Aí, isso pode ser levado em consideração. Pode ter, claro, com certeza. E de fato, a gente brinca, ele pode estar dormindo menos. Então, isso tudo você tem que levar em consideração. Mas a gente é pago para analisar. E, de fato, o Lucas Piton não está entregando aquilo que ele pode entregar e que ele já entregou outrora com a camisa do Vasco da Gama. É um jogador extremamente importante. E o reserva imediato dele é o Vitor Luiz,
querendo ou não, pode dar conta do recado, mas não está no mesmo nível do Lucas Piton. Inclusive, o Lucas Piton merecia ser convocado para a seleção brasileira. É verdade. Não é nenhum absurdo a gente está falando aí só de 3 jogos que ele não está performando. Três jogos é 1 semana e meia no futebol. 1 semana se bobear. Esse jogo, o jogo contra o Atlético Mineiro e um jogo anterior. Qual foi Atlético Paranaense contra o Atlético Paranaense? De resto, ele é o Piton que a gente conhece. Né? Ele não tá 7 assistências e 6 gols. É o segundo jogador que mais participa de gols. Olha isso, um lateral. Ele não está fazendo péssima partida ao ponto de, por exemplo, ser vaiado. Não. É porque, de fato, mas ele é tão importante que qualquer coisinha que a gente já repara. Agora, Pedrosa, eu quero saber a pergunta que todo mundo quer saber. Quando que o vascaíno vai assistir Payet e Coutinho juntos ao mesmo tempo? Não só o vascaíno, o povo brasileiro. O craque tem que jogar junto. Eu também quero saber. Você não sabe? Porque, assim, se você empatando em São Januário, em 1-1 com o Juventude, com a força de sua torcida, num jogo em que o Vasco fazia um segundo tempo terrível tecnicamente, sem controle de bola, sem criatividade, sem conseguir passar a bola pelo meio, como esses jogadores conseguem fazer, e você não coloca o Payet e o Coutinho juntos, eu não sei quando o Rafael Paiva vai fazer. Para mim, faltou coragem dele, faltou a ousadia necessária para ele poder colocar esses dois jogadores juntos. Porque quando ele tira o Payet e coloca o Coutinho, ou tira o Coutinho e coloca o Payet, são por 2 motivos. Ou tá cansado ou tá mal. O Payet não estava cansado e o Payet estava jogando bem. Verdade. Então você tinha uma oportunidade ali de colocar a criatividade em campo, poderia ter tirado o Esforza, que estava muito mal, e ter sido um pouco mais ousado, deixava o Hugo Moura mais nessa proteção, ou poderia, por exemplo, ter tirado o próprio Lucas Piton, que estava mal e o Leandrinho já estava no jogo, colocava o Leandrinho como lateral e tirava o Lucas Piton e colocava o Coutinho nessa posição do lado esquerdo, invertendo com o Payet. E ele não fez isso. Então, assim, para mim é um desperdício muito grande esses dois jogadores não atuarem juntos, nem que sejam 10, 15 minutos para a gente ver isso acontecendo. O Vasco tem um gasto de mais de R$2 milhões com esses jogadores por mês. Para mim é um desperdício de talento, é um desperdício de dinheiro quando você opta por não colocar Payet e Coutinho juntos. Ah, Pedrosa, mas e a questão defensiva? Você tem como se proteger com a bola. Porque um time como o Vasco, que necessita de qualidade, tem que ficar com a bola. O jogo está muito transicional, então fica com a bola. Dá criatividade para o seu time e qualidade. O que não pode é a gente ter 2 jogadores de alto calibre, eu já falei aqui 1000 vezes, o Coutinho não é veterano para poder ficar dando essa desculpa, o Payet sim é veterano, mas o Payet estava bem e poderia ter colocado o Coutinho. O Vasco tem 2 jogadores de alto calibre. Eles não vão jogar juntos? Eu não consigo entender. E o Coutinho tá dormindo lá naquele negócio ainda, Exato. Não tá? Deixa o bichinho jogar toda hora, gente. Eu não sei se dá, né, também, porque, imagina, mas os dois ao mesmo tempo... Ele não entrou bem, 2 não, tá? minutinhos a gente não entrou quer. Bem, não. Mas, às vezes, os 2 caras em campo juntos, eles conseguem progredir. Eu tô doida, só um pouquinho, só um negocinho, esse negócio de 5 minutinhos que eu queria ver. Vem, né, Luí? Pois não. Você secou, não? O quem? Meu fogão? O Corinthians está desesperado. Vem de lá, não, que eu tô desesperado também. Eu tô no momento Chaves, eu não posso brincar. Atenção para a classificação do Campeonato Brasileiro. Botafogo é líder, 60 pontos. Palmeiras em segundo lugar, 57. Fortaleza, 55. Flamengo, 51. São Paulo, 47. Internacional, 46. Aí vem Bahia, Cruzeiro e Vasco, 45, 43 e 37. E fechando a primeira página, o Atlético Mineiro com 37. Vamos para a segunda página. Grêmio, 35 pontos. Criciúma também. Bragantino e Juventude, 34. Atlético Paranaense, 31. Fluminense, 30. E atenção, Vitória, 29. Corinthians, 29. Cuiabá, 26. Atlético Goianiense, 21. Detalhe, Cuiabá, hein? Detalhe... não adianta chorar, amanhã nós vamos fazer uma coisa especial. Cara, se não fosse São Paulo, o Cuiabá era o lanterna. Então. O Cuiabá tem 26 pontos. 6 ele ganhou em cima do tricolor do Morumbi. Que pena, né? Morumbis. E tem um detalhe ali pra gente falar de Corinthians. Números de vitórias. O Corinthians tem apenas 6. E o Vitória, com quem ele tá empatado, tem 8. E se você for olhar em cima, o Fluminense 8, Atlético Paranaense 8. Então, na hora que empata, o primeiro critério é esse, o Corinthians está atrás também. Deixa eu fazer um drama maior. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento toda a situação envolvendo a análise do Lucas Pedrosa em relação a Vasco da Gama 1, Juventude também 1 no Campeonato Brasileiro. Agora vai ter uma baita pausa aí para a data FIFA e o Vasco da Gama vai ficar sem atuar por bastante tempo, né? O próximo jogo do Vasco, só para vocês terem a ciência, o Vasco atuou com o Juventude no sábado, dia 5, há 2 dias. O próximo jogo do Vasco é no dia 16, né? Então, há 9 dias ainda vai ser o próximo jogo do Vasco
lá no Brinco de Ouro, frente à equipe do São Paulo. São Paulo que, né, não vai poder atuar no Morumbi por toda a situação ali e tudo mais. Atuou também frente à equipe do Corinthians, lá no Mané Garrincha. Ia ser no Mané Garrincha, porém, nas últimas 10 rodadas, não pode atuar fora do estado, né? Então, São Paulo vai ter que atuar em São Paulo e, por esse motivo, não vai atuar em Brasília, na capital federal. O Vasco da Gama vai enfrentar o São Paulo, como falei com vocês, no Brinco de Ouro. Depois enfrenta o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Depois enfrenta o Cuiabá, Bahia, Botafogo. Portanto, uma sequência bem pesada para o Vasco da Gama. Precisa muito dessa vitória frente à equipe do São Paulo para vir com moral para enfrentar o Atlético Mineiro em São Januário. Beleza? Vou ficando por aqui, galera. Desse like é muito importante, compartilhe o vídeo para geral. Essa meta é alcançar 50 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral, beleza? Valeu, tamo junto e é nóis! Fui!